Boa noite, que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Jesus te proteja. Nessa noite eu quero orar com você e por você. Pedir para que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua noite, te dê uma madrugada de sono tranquila e reparadora, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero orar com você e também eu quero te fazer nessa noite um ato profético. Você crê em ato profético? Você crê que Deus ele pode mudar vidas? Deus ele pode fazer milagres? Deus ele pode mudar totalmente a vida da pessoa por um ato profético? Quer acreditar e fazer? A Bíblia, presta atenção agora. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que muitas pessoas, profetas de Deus, fizeram atos proféticos direcionados por Deus para outras pessoas. E elas receberam o milagre que elas tanto queriam. Escuta, eu vou citar algumas para você. A Bíblia vai dizer que tinha um leproso chamado Naamã. E ele é chefe dos exércitos. E a Bíblia diz que ele ficou leproso. E ele não sabia mais o que ele fazia, porque ele colocava aquela roupa de soldado, tampava. Ele ia para as guerras, lutava, só que a sua pior vergonha era aquela lepra. Porque quando ele não podia tirar aquela roupa na frente de ninguém, quando ele ia tirar aquelas couraças, aqueles roupas de soldado, ele tinha que se afastar, e lá na casa dele, afastado de todo mundo, tirar. Porque aquela lepra, além de ela estar cheia de, aquela carne viva, também fedia. E Naamã passava a sua pior vexame naqueles momentos. Só que a Bíblia diz que naquela época tinha um profeta. O profeta era o profeta Eliseu. E a Bíblia vai dizer que ele escuta, ele ouve alguns falar de pessoas que tinham um profeta. E a Bíblia vai dizer que esse homem, esse Naamã, vai até o profeta e diz: profeta, eu preciso de um milagre. Todo mundo fala que Deus é com você. Então se for com você mesmo, me ajuda. Eu quero ser liberto dessa lepra, dessa enfermidade, dessa vergonha. E o profeta não toca a mão. Naquele instante ele ficou até um pouco meio chateado, porque ele achava que o profeta ia colocar a mão nele e ali ia curar. Mas não. O profeta dá um direcionamento ao leproso. O profeta olha para o leproso, para Naamã, e diz assim: vá e se banhe 7 vezes no rio, e você vai ser purificado. Pega e fala isso para Naamã. Naquele momento ele ficou chateado, porque ele achava que ele ia colocar a mão nele e ali ele ser curado. Ele saiu dali meio chateado, meio nervoso. Mas um soldado que estava com ele falou isso para você? Falou. Ah, não custa nada, né, fazer o que ele disse. Então Naamã, ouvindo o conselho, vai e chega até o rio Jordão e se banha 7 vezes. E a Bíblia diz, porque escutou o que o profeta falou e seguiu aquele ato profético, a Bíblia diz que nas 7 vezes que ele se mergulhou, quando ele se levantou, ele estava purificado. A sua pele estava normal. Não só normal, mas a Bíblia diz que a pele de Naamã estava como se fosse uma pele de bebê. Sabe? Uma pele limpinha, sem nenhuma marca, lisa. Era a pele de Naamã. Aleluia. Deus modificou, curou e restaurou a vida de Naamã. E aquela vergonha acabou. Deus deu honra na onde era vergonha. A Bíblia não só diz isso, a Bíblia diz também, não só no Novo, não só no Antigo, mas também no Novo Testamento, que Jesus chega um homem que estava cego, Jesus pega e faz lodo nos olhos do cego e diz: vai e se lava no tanque. E a Bíblia diz que o cego se lavou e ele voltou a enxergar. Vários textos bíblicos dizem sobre atos proféticos, atos que mudaram a vida de pessoas através de um direcionamento de um homem de Deus. E hoje estou aqui para fazer um ato profético a cada um de vocês que estão vendo esse vídeo.
Eu quero pedir para Deus, para que Deus abençoe a noite de sono de cada um de vocês. Porque eu sei que muitas pessoas sofrem com insônia, com falta de dormir, às vezes a mente cheia, às vezes a pessoa está com o psicológico abalado. Mas essa noite eu quero orar com você e por você, para que Deus penetre no seu psicológico, na sua mente, para que Ele tire todo o pensamento negativo, todo o peso do seu corpo, que Ele traga paz. E também eu quero orar o Salmo 4, que é onde diz que Davi falava para Deus que em paz ele se deitava e logo ele dormia, porque o seu Deus fazia ele ter um repouso tranquilo. Também eu quero ler esse salmo para que a gente abençoe, para que Deus nos abençoe, para que Ele nos dê uma noite tranquila e reparadora. Mas também eu quero fazer um ato profético com você. Assim como os homens de Deus faziam antigamente, e também no Novo Testamento eles faziam, eu também quero fazer um ato profético nessa noite. Se você crer e acreditar, a sua noite de sono vai ser renovada e você vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Você tem que crer e confiar e acreditar. A Bíblia vai dizer que também que um dia, se eu não me engano, foi Jacó, quando ele saiu corrido, fugido da casa dos seus pais, e quando ele acabou pegando a primogenitura do irmão, ele sai em rumo e ele se deita e coloca a cabeça numa pedra. E ali ele dorme e Deus faz uma aliança com ele. E ali ele dormindo com a cabeça em cima de uma pedra, ele vê anjos passando, voando. E eu quero fazer um ato profético com você nessa noite. Não tem o seu travesseiro? O seu travesseiro onde você coloca a sua cabeça para você repousar, para você dormir? Pegue ele nesse momento. Se você estiver perto do seu travesseiro, ou se você estiver me vendo em outro lugar, da parte da sua casa, em qualquer momento, eu espero. Pegue o seu travesseiro em suas mãos nesse momento. Pegue o seu travesseiro, porque nessa noite eu quero orar. Eu quero fazer um ato profético. Eu vou abençoar, vou consagrar esse travesseiro que você estiver agora nas suas mãos, o travesseiro que você dorme. Pedir para que Deus abençoe, para que Deus consagra, para que quando você repousar a sua cabeça nesse travesseiro, para que Deus venha te dar uma noite de sono tranquila e reparadora, que quando você se deitar, o Espírito Santo venha fazer se mover sobre o seu coração, sobre a sua mente, e Deus venha te dar um descanso reparador, um descanso totalmente do corpo e da mente, que você venha acordar amanhã renovado, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Antes eu quero ler para vocês esse salmo, que vai se contar no livro 4, no Salmo 4, livro de Salmos, que está assim, ó. Ouve-me quando eu clamar, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tenha misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecerei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem não nos mostrará? Bem, Senhor, exalta-nos sobre a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo que eles multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e logo pegarei no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. A Bíblia está dizendo que Davi, mesmo cercado por algumas tribulações, Davi se deitava e logo ele pegava no sono, porque ele sabia que o Deus cuidava dele, o Deus que ele tanto adorava, que ele buscava, o Deus que abençoava as obras da mão dele, também fazia ele ter uma noite de sono tranquila e reparadora. Esse mesmo Deus que é o Deus de Davi, também é o nosso Deus. Ele também vai nos dar uma noite tranquila e reparadora para a glória do nome dele. Você crê? Então nesse momento, pegue o seu travesseiro. Eu estou aqui com o meu. Nesse momento, pegue o seu travesseiro em suas mãos. E quando a gente orar agora, coloque suas mãos sobre o travesseiro e ore comigo para que Deus abençoe. Eu vou orar para que Deus abençoe sua vida, sua noite de sono e para que Ele consagre esse travesseiro. Para que quando você deitar, você venha ter uma noite tranquila
tranquila e reparadora, em nome do Senhor Jesus. Você ora comigo? Então feche seus olhos e olhe assim comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nesse momento de oração, Pai, nós entramos em Tua presença, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para adorar e glorificar o Teu nome, porque Tu és maravilhoso e és digno de toda honra, glória e louvor. Pai, nesse momento de oração, te peço, Senhor, abençoe cada filha e filho do Senhor que está vendo essa oração. Pai, cura as enfermidades, renova a força, meu Deus. Meu Deus, renova a fé dessa pessoa. Pai, abençoa essa noite do sono de cada uma delas, meu Deus. Tira os pensamentos ruins, insônia, quebra, corta seta, Pai, corta laço, desfaz todo o mal contra a vida dessa pessoa, meu Deus. Espírito Santo, faça o teu mover sobre o coração de cada uma dessas pessoas. E dê para elas, Pai, hoje, essa madrugada, essa noite, uma noite de sono tranquila e reparadora. Que quando ela se deitar, que o teu Espírito venha repousar sobre a vida delas. E venha fazer ela ter uma noite tranquila, Pai, de paz, para a honra e para a glória do teu nome. Senhor, nesse momento estamos agora com o nosso travesseiro em mãos, para um ato profético, assim como os profetas de antigamente faziam, os homens de Deus, assim como Jesus fez, e assim como os apóstolos de Jesus fez. Estamos aqui agora para fazer um ato profético, meu Deus. Pai, abençoa esse travesseiro agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, abençoe ele agora, para que quando a gente se deitar num ato profético, quando a gente colocar e repousar nossa cabeça nele, para que o Senhor venha nos abençoar a nossa noite de sono. E assim como o Senhor abençoar Jacó, que quando ele colocou a cabeça naquela pedra, o Senhor fez ele ter uma noite reparadora, tranquila, e ele sonhou com os anjos. Assim como o Senhor abençoa Jacó, também nos abençoe. Para quando a gente repousar nossa cabeça nesse travesseiro, que o Senhor venha nos fortalecer, venha fazer um milagre sobre nossas vidas, que a nossa aliança, assim como o Senhor renovou com Jacó, também venha ser renovada, e que a gente venha ter uma noite de sono tranquila e reparadora. Pai, a gente consagra esse travesseiro em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E quando a gente repousar nossa cabeça nesse travesseiro, que o Senhor venha nos conduzir uma noite de sono tranquila e reparadora. É isso que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Ora assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livra do mal, Senhor. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, viu? Pode ter certeza que a partir desse momento você vai ter uma noite tranquila e reparadora de sono. Confie em Deus, Ele vai te abençoar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe. Me ajude a evangelizar cada vez mais e mais pessoas, compartilhando a bênção na vida de pessoas através desses vídeos. Que Deus abençoe muito sua vida e não se esqueça, Deus ele te ama muito, tá? E eu também, em Cristo Jesus. Deus abençoe e fique com Deus.